Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 13 de junho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. MP aprovada pelo Senado incentiva a venda de aeronaves e empresas de telecomunicação. PEC obriga a divulgação de salários de todos os servidores, inclusive de empresas públicas e de economia mista. Em audiência, secretário nacional de Políticas sobre Drogas defende internação involuntária de dependentes. Senado deve votar em breve medida provisória do programa Minha Casa Melhor, linha de crédito para móveis e eletrodomésticos. E veja os debates do 3º Seminário Internacional de Estudos Legislativos, promovido pelo Congresso e pela Universidade de Brasília. O plenário do Senado aprovou ontem uma medida provisória que trata do pagamento de pré-escolas com recursos federais. A MP 606, que já foi votada na Câmara dos Deputados, também inclui incentivos à venda de aeronaves e empresas de telecomunicação. O projeto amplia até junho de 2014 o prazo de adesão ao regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga. O PSOL foi contra. Vamos ampliar o déficit, senador Mozarildo, da Seguridade Social, reduzindo PIS, CONFINS dessas empresas, da Oi, da Vivo, enfim, dessas empresas de telecomunicações que têm prestado para nós serviços de péssima qualidade, seja na telefonia, seja na banda larga. A medida provisória também permite que pré-escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais recebam recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, até o final de 2016. A verba deverá ser repassada de acordo com as matrículas registradas no Censo Escolar de 2012. A oposição apoiou a medida, mas não queria que o tema fosse tratado em uma MP. Matérias como essa exigem que sejam encaminhadas por meio de projeto de lei. Portanto, quero manifestar a minha indignação com a maneira de agir do governo, que não cansa de abusar do envio de medidas provisórias para o Congresso Nacional. O texto aprovado no plenário ainda facilita o uso do seguro de crédito à exportação na compra de aeronaves brasileiras. Essas operações poderão ser seguradas mesmo quando o titular do financiamento não for a companhia aérea que vai utilizar os aviões. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição que amplia os efeitos da Lei de Acesso à Informação no Serviço Público. A PEC torna obrigatória a divulgação dos salários de todos os servidores, inclusive dos que trabalham nas empresas de economia mista. Os senadores da CCJ ainda sabatinaram 2 indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público. A comissão aprovou por 23 votos a 2 as indicações do procurador Jarbas Soares Júnior e do promotor Cláudio Henrique Portela do Rego para o Conselho Nacional do Ministério Público. Durante a sabatina, os dois criticaram os excessos cometidos por membros do Ministério Público. Eu não concordo com esse tipo de ação do Ministério Público, que tenta se fazer, de alguns poucos colegas do Ministério Público, que tentam fazer da tribuna da imprensa a sua ribalta. Acho que o princípio da publicidade é um princípio republicano. Nós temos que zelar por ele, o Ministério Público também tem dever de zelar por ele, mas, obviamente, que tudo dentro do princípio da razoabilidade e do bom senso. Temos essa dificuldade no Ministério Público, isso é uma questão que deve ser discutida, que pode ser discutida no Conselho Nacional, que é trabalhar com os membros do Ministério Público, como falar com a imprensa, como se pronunciar. São exceções no Ministério Público. O problema é que quando nós temos a exceção, só se fala da exceção. Nós não falamos dos outros que fazem um trabalho que não agride, que não desrespeita as pessoas. Os senadores também aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a divulgação da remuneração de servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011, já obriga a maior parte dos órgãos públicos a divulgar os salários dos funcionários. A PEC inclui as empresas públicas e sociedades de economia mista que tinham ficado de fora. Queremos ver tudo isso aberto, das empresas públicas,
do Sistema S, esses salários todos são pagos com recursos públicos. E nós temos que tomar conhecimento. Quero que seja tão transparente o salário de um destes funcionários como é o meu de senador. Outro projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça assegura o registro de nascimento com o primeiro nome de origem indígena. De acordo com o autor do projeto, senador Cristóvão Buarque, a intenção é garantir aos índios o registro de nomes que poderiam ser considerados exóticos para outras culturas. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Audiência pública na Comissão de Agricultura para avaliar a manutenção e reconstrução da BR-319, a estrada que liga Porto Velho a Manaus. Serão discutidos os entraves para a licença ambiental e o cronograma das obras. Entre os itens da pauta da Comissão de Direitos Humanos está o projeto que cria o Estatuto da Paz. Um dos princípios do texto é o da luta contra a violência, levando em conta problemas como a fome, o desemprego e a exclusão social. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 9h30 da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. Uma das atribuições da Comissão de Relações Exteriores do Senado é aprovar as indicações de embaixadores feitas pelo governo brasileiro. Na reunião desta manhã, a CRE vai analisar os nomes de 4 diplomatas indicados para postos no exterior. São eles Carlos Eduardo Sete Câmara, indicado para embaixador nas Bahamas, Piragibe dos Santos, indicado para o cargo de embaixador no Reino dos Países Baixos, Denis Fontes de Souza Pinto, que pode ser o novo embaixador no Vaticano, e Lineu Pupo de Paula, indicado para o cargo de embaixador na Guiana. A comissão também vai votar requerimentos com indicações de nomes de senadores para representar a casa em eventos internacionais. André? Obrigado, Ronaldo. E será instalada daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão do Senado encarregada de modernizar a Lei de Licitações e Contratos. O colegiado será composto por 8 senadores e terá 60 dias para finalizar o texto. Há menos de 2 meses no cargo, o secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Vitório Maximiano, foi ouvido ontem em audiência pública das Comissões de Assuntos Sociais e de Educação. Ele defendeu a internação involuntária de dependentes químicos. Senadores pediram a proibição da propaganda de bebidas alcoólicas. A presença no debate do novo secretário nacional de Políticas sobre Drogas, no cargo há menos de 2 meses, permitiu aos senadores conhecer a opinião dele sobre temas polêmicos, como a internação involuntária de dependentes químicos. Um projeto de lei aprovado recentemente na Câmara e que chegou ao Senado prevê um mecanismo por no máximo 90 dias. Vejo que, como em qualquer patologia, nos casos graves, a internação ela pode revelar-se necessária. Tem se revelado necessária e deve ser assim aplicada quando necessária, de acordo com a avaliação de um profissional técnico, absolutamente técnico, que é o médico. O secretário também disse que as comunidades terapêuticas são eficientes no acolhimento dos dependentes químicos e que o governo poderá contratar os serviços de até 477 delas. A nossa meta é a abertura de 10 mil vagas junto às comunidades terapêuticas. É uma meta do programa CRA que é possível vencer. E tenho muita convicção que nós atingiremos esta meta já em 2013, assim esperamos. Os senadores também receberam um estudo da Secretaria sobre o consumo de drogas nas escolas públicas e privadas, realizado com 50 mil estudantes. Cerca de 25% deles disseram que usaram drogas ilícitas pelo menos uma vez na vida. E na primeira vez que experimentaram, tinham entre 13 e 15 anos. Nós sabemos que as escolas, dependendo da localização onde elas estão, elas sofrem muito mais influência, do tráfico, que assediam também as crianças, os adolescentes, e muitos professores têm dificuldade de conviver com essa realidade, porque é uma realidade que é complexa e difícil de lidar com ela. O secretário disse que não há uma explosão no consumo de drogas nas escolas. O motivo? Prevenção. Em 2013, o governo vai treinar 70 mil educadores para prevenir o uso entre os estudantes. Além disso, vai elaborar uma pesquisa mais abrangente sobre o consumo no país. O secretário também foi questionado sobre a descriminalização de drogas.
todo o debate que tem se travado no ambiente internacional, há hoje claramente uma mudança de rota. Mudança de rota que o Brasil já viveu em 2006, quando retirou a pena privativa de liberdade para o porte para uso, o atual artigo 28 da Lei 11.343, e atribuiu a esta conduta a pena de multa, advertência e de prestação de serviços à comunidade. Eu costumo insistir de que nós, neste particular, tivemos uma grande evolução. Sustento que o país não está maduro, sequer para o debate, tampouco para a efetiva descriminalização. E sobre a ideia de proibir a propaganda de álcool no país. A Organização Mundial de Saúde já resolveu esse ponto. Os países que têm menos incidência na sua população de drogas, que tem uma política nessa direção. Não é proibir a bebida, não é proibir a venda, não é proibir a comercialização, mas proibir a propaganda. Porque a propaganda induz em canal aberto, como a gente tem no Brasil, não é? Com o uso de artistas, de atletas. Vamos viver agora a Copa das Confederações. Você vai ver a enxurrada de propaganda, não é, de bebidas, casado com o futebol, que vamos dizer assim, é um glamour nacional. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, disse ontem que o critério para apreciar os vetos presidenciais será construído de forma coletiva com as lideranças partidárias. Existem mais de 3.000 dispositivos à espera de análise. Também ontem foi cancelada a sessão em que seriam lidos mais de 150 vetos a matérias aprovadas pelos parlamentares. Ainda não foi marcada nova data para a leitura e oposicionistas anunciaram que vão obstruir as votações na Câmara até que seja definido um cronograma para os vetos. No Senado, lideranças do PT e do PSDB comentaram. O que a oposição está fazendo é um alerta. Olha, se não colocar essa coisa no trilho para resolver, vai parar todas as deliberações do orçamento, antes do orçamento, lei de diretrizes orçamentárias. Nós vamos parar isso tudo até que o Congresso delibere sobre os vetos, que é o que diz a Constituição. Eu espero que nós consigamos, no diálogo, resolver o problema antes de entrar numa obstrução brava para valer. Essa é a disposição que eu vi do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Não dá para a gente ficar agora também retardando mais isso. Mais dia, menos dia, nós vamos ter que enfrentar essa questão dos vetos. Então, cabe agora à própria base do governo aqui a mobilização no sentido de enfrentar essa questão. Eu não vejo motivo nenhum para que o presidente do Congresso Nacional não estabeleça com as duas casas um cronograma que permita a apreciação desses mais de 3.000 vetos. O Senado deve votar em breve a medida provisória do programa Minha Casa Melhor, linha de crédito lançada ontem pelo governo federal. O objetivo da medida é ajudar famílias de baixa renda a comprar móveis e eletrodomésticos. Geladeira, fogão, máquina de lavar roupa. Esses são alguns dos produtos que os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida vão poder comprar com a nova linha de crédito. O objetivo é permitir a essas pessoas equipar a casa e melhorar a qualidade de vida. Ao todo, são 17 bilhões de reais. Cada família terá direito a até R$5.000, com taxas de juros de 5% ao ano. O prazo para o pagamento é de até 48 meses. 3.400.000 famílias devem ser beneficiadas. Para essas famílias, nós não queremos qualquer casa ou qualquer acabamento. Nós temos clareza de que para elas tem de ser o melhor que o Brasil puder construir. O senador Ciro Nogueira acredita que o benefício, que precisa ser aprovado pelos parlamentares, não vai enfrentar resistências. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai acolher com todo carinho e aprovar o mais rapidamente possível essa medida provisória. Depois de participar da solenidade de lançamento do Minha Casa Melhor no Palácio do Planalto, o presidente do Senado destacou o impacto econômico e social da nova linha de financiamento. Falando da tribuna do plenário, o senador Renan Calheiros disse que o programa deve ajudar a aquecer o consumo. Trata-se de uma iniciativa justa e louvável, sobretudo pelo que ela pode representar na expansão do mercado interno,
que, como todos sabem, é a âncora principal da economia brasileira nos últimos sobressaltos da economia mundial. A expansão do consumo interno, senhor presidente e senhores senadores, na ordem de 20%, respondeu pela reação do Brasil na grande crise do biênio 2008-2009. De outro lado, o Minha Casa Melhor garante acesso às famílias ao crédito para adquirir bens modernos, como a redução do consumo de energia e muito mais conforto. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.